Vamos aqui aprender sempre juntos, tá bom? Aliás, sobre este assunto, nós conversamos agora com o senador Alessandro Vieira, que já está conosco aqui em tela, do ladinho da Larissa Rodrigues. Larissa, bem-vinda também. Senador, obrigada demais pela gentileza. Eu sempre digo que nós vivemos um processo de constante aprendizado, né? Ou aprendizagem. Porque nós estamos ali vendo de que maneira as redes sociais se movimentam. Se nós adultos já estamos ali todos os dias aprendendo, imagina o que aprender em relação às nossas crianças. O senador Alessandro Vieira é autor de um dos projetos, tá? Que estabelece mecanismos para combater esses conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital e que foi aprovado este projeto no Senado em dezembro. Inclusive, senador, o senhor está entre os parlamentares que de fato se movimentam e encabeçam uma lista para pedir a criação de uma CPI, né? Para investigar influenciadores digitais e plataformas. Senador, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta bem simples, mas que ela seja de um aprendizado para todos nós. O tal do algoritmo em rede social, a depender do que uma pessoa pesquisa, ele começa a te entregar aquele mesmo conteúdo. Então, se eu pesquisar apenas sobre gatinhos e cachorrinhos, ele vai me entregar gatinhos e cachorrinhos. Tecnicamente, ele funciona assim. Quando alguém doente pesquisa sobre crianças, inclusive com a intenção pedófila, a rede social continua entregando imagens de crianças? Sim, entrega cada vez mais, na verdade, né? O objetivo de qualquer algoritmo de rede é a manutenção de atenção na tela, né? O brasileiro já é o segundo maior público de telas no mundo. A gente passa mais da metade do nosso dia acordado ligado em alguma das telas, smartphone, computadores, o que for. E o algoritmo quer que você fique lá. E, naturalmente, quem tem comportamentos compulsivos, desviados, acaba sendo um público interessante para as redes, né? Porque ele consome muito. E, infelizmente, a exploração sexual infanto-juvenil é uma realidade nas redes e tem impacto. Tem a ver com a regulamentação das redes sociais, porque aí a gente chega num outro campo que é muito polêmico, né? Da galera que é veementemente contra, não tem que regular e nada disso. Mas ao regular, nós conseguiríamos, senador, reduzir essa quantidade de entrega de redes sociais, porque existe uma responsabilidade também das redes, porque são elas que fazem a entrega do conteúdo. Pela regra atual, as redes não são responsabilizadas por nada, ou praticamente nada. O que a gente tenta mudar nesse caso é que cada serviço, cada produto que seja desenhado para crianças e adolescentes, ou que possa ser acessado por crianças e adolescentes, tenha um desenho defensivo, um desenho programado, projetado, pensando na defesa das crianças, no seu melhor interesse. Isso passa por filtrar conteúdos para que eles não tenham acesso nem a usuários, nem a conteúdos que sejam prejudiciais à sua saúde mental ou física, e, ao mesmo tempo, fortalecer as possibilidades de controle das famílias. Porque, veja, é muito difícil para o pai e para a mãe hoje compreender o tamanho do risco que a rede social representa. Eles não foram formados em ambiente digital. Então, hoje, quando você recebe um produto, você tem um volume imenso de crianças e adolescentes com contas em redes sociais, em plataformas diversas, os seus pais imaginam que eles estão em segurança dentro de casa, quando, na verdade, não. Eles estão ali disponíveis para um bando de criminosos de vários tipos, desde o explorador sexual, mas também o golpista. A gente tem que entender que hoje os maiores crimes contra o patrimônio também acontecem em ambiente digital. As facções migraram para o ambiente digital. Então, regulamentar isso de uma forma técnica, equilibrada, é muito importante. Estamos aqui também com a Larissa Rodrigues e a Clarissa Oliveira para fazer-te perguntas. Senador, Clarissa, por favor. Muito bom dia, senador. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Não tem muito, né, como a gente falar aí de regras para a proteção das crianças no ambiente digital ou adolescentes, pré-adolescentes no ambiente digital, sem passar aí pela discussão a respeito da regulamentação das redes em geral. A gente sabe, né, senador, que por mais que haja divergência nos campos da esquerda e da direita a respeito de qual deve ser o tratamento para esse assunto, ninguém em nenhum campo político quer ver crianças e adolescentes suscetíveis à ação de predadores e de pessoas mal intencionadas ou de pessoas que queiram explorá-las da forma que for nas redes sociais. Na avaliação do senhor, trazer esse projeto para discussão na Câmara dos Deputados neste momento pode contribuir de alguma forma para, quem sabe, sensibilizar
os parlamentares sobre a definição de regras mais amplas, mais claras para a responsabilidade das empresas que controlam as redes sociais sobre eventuais conteúdos que sejam disseminados e práticas ocorridas dentro do seu ambiente? Sim, é uma oportunidade que você tem. A experiência global aponta que é muito mais fácil você chegar a um consenso quando você está tratando dessas vítimas, desse grupo específico, crianças e adolescentes. É assim que a legislação está avançando na maior parte do mundo. E aqui não é diferente. A gente conseguiu nesse projeto, a gente ouviu a sociedade civil, especialistas, as empresas, e conseguimos aqui no Senado, e está avançando também na Câmara dos Deputados, apoio de oposição e governo. Porque a gente está cuidando das ferramentas. Ninguém está interferindo em liberdade individual, liberdade de expressão, coisa parecida. Mas as ferramentas que são usadas por criminosos, elas têm que ser regulamentadas. E as empresas já têm o conhecimento técnico, já têm o recurso humano e financeiro para fazer esse filtro. E isso tem que ser direcionado em proteção ao público vulnerável, criança e adolescente. Então, a nossa expectativa é muito positiva, é um projeto que está maduro. Ele não surgiu porque aconteceu agora um evento midiático, porque o Felca fez um vídeo importante. É um projeto que já vem há alguns anos trabalhando, e com muita escuta da sociedade e muita participação do setor técnico, porque não adianta também tentar criar alguma coisa que seja inexequível. Acho que a gente tem uma oportunidade histórica no Brasil de avançar nessa espécie de estatuto da criança e adolescente digital, para que a gente possa, a partir daí, ter bases mais sólidas para continuar discutindo, porque qualquer atividade econômica precisa de regulamentação, preservando os limites constitucionais, evidente. E a gente tem que avançar, mas passo a passo. O passo de agora, urgentíssimo, é cuidar das crianças. Larissa Rodrigues. Oi, senador, bom dia, bom falar com o senhor, tinha tempo que isso não acontecia. Senador, eu sei que o projeto é antigo, acompanhei a tramitação ali do Senado, indo agora para a Câmara dos Deputados. O senhor comenta, é um projeto maduro que não é por conta dos recentes acontecimentos. Mas a gente sabe que a disposição de levá-lo adiante foi por conta dos recentes acontecimentos. O senhor acredita que vai conseguir seguir adiante, né? A gente conseguir aprovação na Câmara, se necessário voltar, uma CPI ali acontecendo ou não, de acordo com o que vem, né, a mídia trazendo nos últimos tempos, depois dessa postagem nas redes sociais, ou a gente já viu acontecer em outros momentos projetos que surgem, né, dão prioridade por conta de algum tipo de escândalo e acabam ficando na gaveta. Para além disso, ele seguindo, há uma intenção da oposição, na opinião do senhor, de aprová-lo? Porque o que eu tenho escutado, que a oposição quer sim dar andamento a esse tipo de assunto, mas não o projeto do senhor, pela responsabilização às redes sociais. Sabemos que vai ter também muitos problemas sobre a questão da publicidade também, querendo ou não, é um lobby que pode também trabalhar contra. Como o senhor tem visto esse cenário? Diante de toda essa repercussão na sociedade e na mídia, e 2, com a oposição criticando o projeto que está em andamento. É muito natural do processo que nós temos no parlamento, né? Você tem as oportunidades que surgem, né? Então essa é uma janela de oportunidade, você tem uma atenção maior no tema e isso possibilita um avanço. Por outro lado, a pressão de empresas, de setores economicamente interessados também é muito comum aqui no Congresso. E cada parlamentar vai ter que avaliar pessoalmente e avaliar depois perante a sua base eleitoral o que é mais importante, se é proteger criança e adolescente ou empresa que ganha bilhões de dólares. Eu tenho a impressão, e o que eu tenho escutado dos parlamentares é que a gente vai conseguir avançar dessa vez, porque é muito grave você explicar para a sua base que você não quer proteger as crianças porque você prefere proteger uma empresa do exterior que ganha dinheiro com isso, ou você prefere proteger o criminoso. Então, acho que nós temos essa chance de avançar. O alerta que eu tenho feito, com base em experiência de outros projetos, é que não se tente inventar a roda, não se tente acrescentar complexidades para uma votação de 24 horas, porque não funciona assim. É um setor muito complexo. Você tem que ter um tempo de debate, de maturação dos projetos, para que a gente possa atravessar essa barreira e finalmente legislar. Lembrando sempre que quando o Congresso não faz a lei, o Judiciário vai interpretar de alguma forma e vai criar uma norma. E esse é o pior dos cenários, porque não é democrático e raramente é eficiente, porque o Judiciário não tem a margem que nós temos de ouvir, de construir com calma. Então, acho que tem que aproveitar a oportunidade, está na mão do presidente Hugo Mota aproveitar isso e eu tenho certeza que indo para plenário será aprovado.
Senador, antes de começar o jornal, eu até abri aqui, até pelo próprio IBGE, que tem uma aba chamada IBGE Educa, que é feito para as crianças e que mostra aqui um pouco dos dados das nossas crianças, né, de acordo com o último censo. Aí diz aqui que 84% das nossas crianças vivem em áreas urbanas, 16% em áreas rurais, a maioria, 55%, são negras e 42% brancas. Então, a gente vai fazendo essas interpretações para compreender quem são as nossas crianças. Levando em conta que 84% vivem em área urbana. E quando a gente fala em área urbana, a gente fala inclusive em mais sinal de internet, né? Em mais contato com esses mundos, maior utilização dessas redes sociais e maior a presença, inclusive, da galera que trabalha ali incansavelmente, porque é o perfil de todo mundo e a gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Diante do conhecimento do senhor, ao abordar esses assuntos sobre essa nossa gente pequenininha, o que é que o senhor observa no comportamento dos pais que eles às vezes fazem sem nem perceber, mas que na verdade isso pode causar um grande problema para as nossas crianças? Porque tem sido muito comum ultimamente você falar assim, nossa, estou precisando resolver um negócio aqui, tá aqui meu filho, vê um desenho. O que exatamente a gente faz que o senhor deixaria de alerta para a gente aproveitar esse nosso canal aqui aberto com tantas pessoas? O principal é que os pais compreendam que o ambiente digital ele não é seguro por natureza. E aqueles cuidados que você tem na vida real devem ser transportados para o mundo digital. Você não deixa seu filho em qualquer ambiente, você não deixa seu filho conversando com qualquer pessoa, você não deixa seu filho por horas a fio na rua, mas na internet você deixa. E não compreende, por falta de educação, literalmente por falta de conhecimento, não compreende os grandes riscos que você tem no ambiente digital. Porque a internet conecta pessoas e, infelizmente, conecta criminosos e vítimas. Eu sou delegado de polícia, estou licenciado aqui como senador da República. Ao longo do tempo, acompanhei diversos casos de violência contra crianças e adolescentes praticados ou iniciados em rede social. E isso num momento em que você tinha muito menos acesso do que você tem hoje. Porque hoje se passa 8, 9 horas por dia conectado em alguma rede. Então, a gente tem que ter essa clareza, os pais têm que ser ajudados para que sejam instruídos, para que eles conheçam o problema, mas que também as empresas facilitem o trabalho de fiscalização. Porque hoje, quando você faz a conta no aplicativo, qualquer que seja, tem pouquíssimo controle de idade. As empresas não se preocupam em verificar a idade do usuário, embora depois eles tenham pleno conhecimento de quem é aquele usuário, até porque eles vendem esses dados. Então, a gente tem que mudar a regra, tem que fazer com que os produtos sejam desenhados para proteger as crianças, para facilitar o trabalho dos pais. E os pais têm muita facilidade, em qualquer aba ou botão, de clicar para saber quanto tempo seu filho está na rede, com quem ele está falando, quais são os termos de pesquisa que ele busca. E, a partir daí, tem uma proteção maior. É um problema global e a gente não tem como fugir disso sem regulamentação. A gente não tem alternativa de dizer, ninguém vai usar mais. Isso é impossível hoje. A escola usa, a família usa, não tem como fugir. Então, tem que ter regulamentação clara, técnica, e muito cuidadosa para não invadir nenhum tipo de liberdade individual. É incrível isso, essa caminhada, né, Clarissa? Desse nosso entendimento de se a criança, importante essa palavra do senador, se a criança não fica sozinha na rua, então ela não pode ficar sozinha na internet, né? Porque a rua e a internet são a mesma coisa. Eu gosto da interpretação, né, Elisa, da Vanessa Cavalieri, até o senador pode falar um pouco sobre isso, que é juíza da Vara da Infância lá no Rio de Janeiro, que ela diz que não é só uma rua escura, perigosa. Genial, e que demanda uma atenção como se o teu filho tivesse solto, né, numa rua perigosa. Senador, acrescentando aí a essa avaliação que o senhor está fazendo, eu gostaria de olhar um pouco para a política ainda a respeito desse projeto, porque o senhor pertence a um partido que é bastante fragmentado do ponto de vista ideológico. Você tem pessoas de vários campos políticos que estão inseridas nessa legenda. Em relação a esse projeto em especial, mesmo que a gente não esteja falando de uma regulamentação geral das redes sociais e responsabilização das redes, em relação a esse projeto, existe consenso dentro do seu partido em relação à votação na Câmara dos Deputados? Está bem encaminhado na avaliação do senhor? O senhor chegou a conversar com a cúpula partidária? Tem questão fechada? Ou mesmo dentro do seu partido a gente pode ver algum grau de divisão aí? Eu conversei com o presidente Valério Rossi e com o líder Isnaldo Bulhões, eles estão engajados, juntamente com a bancada, pela votação e aprovação. Sempre vai ter algum tipo de divergência, mas normalmente é baseada em não conhecimento do conteúdo. Posso? Quando você explica como é que é o conteúdo, qual é o desenho,
a gente não tem maiores problemas. Eu não encontrei até o momento nenhuma resistência consistente em nenhum partido. Porque, de novo, é uma pauta fundamental, é cuidar das crianças. Se você não quer cuidar nem disso, é difícil saber o que você está fazendo na vida pública. Larissa? Senador, a gente sabe, né, nós que trabalhamos com isso, o quanto abre aspas, demorado a aprovação de um projeto. Tem toda uma tramitação e é preciso, obviamente, seguir toda esses trâmites para, de fato, aprovar. Mas até para quem está em casa acompanhando a gente, esse projeto já foi aprovado no Senado, há expectativa agora de começar a tramitar de verdade na Câmara. Se o senhor puder dar uma resumida, o que traz o projeto e qual a expectativa de aprovação para a gente poder acompanhar também, especialmente quem está em casa, continuar cobrando, que a gente sabe que a população também tem um papel muito importante diante de projetos como esses para que consigamos transferi-los de projetos para a legislação e que, de fato, possa passar a defender as nossas crianças, né? Bom, esse projeto cria obrigação para as empresas, desenvolvedoras, plataformas que criem todo um sistema de proteção à criança e adolescente. Seja filtrando conteúdo, exigindo identificação de idade, mas também facilitando a atuação dos pais. Esse projeto foi aprovado no Senado, ele está hoje na Câmara dos Deputados com a relatoria do deputado Jadiel. O deputado Jadiel conduziu uma série de audiências públicas, repetindo o que a gente tinha feito aqui no Senado, e chegou a um consenso, sob o ponto de vista de conteúdo, na linha do que já tinha sido votado aqui, na Casa do Senado. Então, hoje nós teremos, nessa semana, possivelmente a votação da urgência para plenário e até mesmo a própria votação em plenário. Eu repito, a sugestão que a gente dá, com base na experiência em outros projetos desse tipo de segmento, é que não se tente resolver todos os problemas do mundo numa lei só. Não funciona assim. Então, a gente tem que construir um consenso, e conseguimos construir esse consenso, ele é sólido, tem que ir a voto e aprovar. Daí para diante, você vai ter necessariamente novas atualizações, novas regulamentações. É um processo natural, porque tem uma dinâmica muito grande no ambiente digital e muitos interesses envolvidos. Então, se a gente perde a oportunidade de legislar, dificilmente a gente consegue avançar novamente. Isso já aconteceu no passado. Então, expectativa positiva, mas a responsabilidade hoje é do presidente Hugo Mota. Bom, então, a reunião prevista para começar daqui a pouco, né, senador? Às 10 horas da manhã e vocês, claro, vão levar ali toda a energia por meio das lideranças para que o assunto seja de fato pautado. O presidente da Câmara dos Deputados já demonstrou disposição. Só para encerrar aqui, já tem um amplo apoio, certo? E é possível que nós vejamos isso ser pautado. Sim, a expectativa é de que seja pautado. Perfeito. A gente não encontrou até o momento nenhuma restrição consistente contra o projeto. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, obrigada demais pela gentileza da entrevista, por mais uma vez estar com a gente aqui e seguiremos aqui atentos, viu? A defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes para que eles não deixem de ser crianças e não deixem de ser adolescentes. Muito obrigada, senador. Um abraço.